Minha garagem e minhas regras. Quais seriam os carros que eu compraria no meu gosto pessoal até R$ 1,5 milhão hoje? Claro que pode haver outras opções, tudo depende da sua proposta. E se você quer discutir quais seriam essas opções, ou até mesmo se você está interessado em qualquer um dos carros que eu vou falar por aqui, procura a gente lá no Carchase, beleza? Vamos lá! Como de praxe, eu vou começar da minha quarta opção, indo até a minha primeira opção. Eu sempre gosto de pensar num carro que muitas vezes atenderia às diversas propostas de uso possíveis e imagináveis. Se eu fosse passar um final de semana fora com a minha família, fosse fazer uma viagem, né, mas ao mesmo tempo um carro que, mesmo andando de maneira comportada, fosse um carro divertido, encantador numa serra, um carro que eu pudesse usar para trabalhar, levar minha filha na escola, o que fosse. E cara, para mim é muito difícil de ignorar a proposta do Cayenne Turbo GT. O Turbo GT ele foi lançado em 2021 como o modelo 22. A ideia foi basicamente o departamento GT semipista da Porsche passar a mão na versão coupé do Cayenne e dar uma pimentada nas coisas. É óbvio que o carro desempenha e performa como ele faz por conta da quantidade de tecnologia envolvida. Eixo direcional traseiro, torque vectoring, dynamic chassis control. Tudo isso vai fazer um Titan de 2 toneladas fazer o que ele faz. E para minha surpresa, eu me deparei com o Cayenne Turbo GT sendo um carro pra lá de versátil. Claro, não vou falar que ele é macio de andar como, por exemplo, o RSQ8 é. Mas é um nível de sacrifício tão mínimo para a quantidade de performance que o carro tem. E aí você fala, poxa, primeira surpresa altamente positiva. E na época do Carchase, lá em 2021, nos primeiros eventos em Interlagos, 2021 para 2022... teve um dos nossos amigos que foi pro evento levou a Turbo GT dele, né? Falou, pô, posso dar umas voltas? Pô, lógico. E ele naquela época foi capaz, ele é um gentleman driver bom pra caramba, tal, que sirva um abração pros Sirius. E ele mesmo virou na casa de 1,50 com um SUV daquele tamanho. 1,50 para qualquer dicionário, para qualquer vocabulário automotivo é um tempo de pista absurdamente rápido. Não quer dizer que tipo, você deveria comprar o Cayenne Turbo GT pensando nisso, né? Mas no fim do dia, isso naturalmente se traduz num carro que é dinamicamente muito interessante de dirigir. Resposta do acelerador, o câmbio automaticão de 8 marchas, a forma como ele dá a resposta, a forma como ele dá a patada. Eu falo, você tem que até recalcular um pouco os teus sentidos, porque é meio contra-instintivo um carro do tamanho do Turbo GT ter as respostas que ele tem. Adorável, irretocável. Se eu tivesse que ter um SUV nessa faixa de £1 a £1,5, seria esse carro. E, puta, é minha quarta opção nessa lista. Aí já entrando mais no lado emocional dessa história, um carro que, por uma burrice que eu deixei de ter, não burrice, velho, meu coração falou mais alto porque eu preferi ter uma M5 E34 e a RS4 B5, tá? Que era mais ou menos a vizinhança de valores para comprar esse carro, que é o Mercedes SLS AMG, né? O SLS AMG é o... Se a AMG pegou o C63 e o C63 foi o primeiro carro que ela não só se preocupou com motor e câmbio, como com o carro como um todo, o grande capítulo dessa história toda, né, do primeiro grande esportivo desenvolvido completamente pela AMG, veio na forma do SLS, que teve como garoto propaganda ninguém mais, ninguém menos do que Michael Schumacher fazendo looping dentro do túnel, né, que hoje a gente sabe que aquilo ali era fake, né. E a Mercedes lança esse carro em 2010, utilizando uma versão do motor V8 aspiradão 6.3, que a gente já falou em diversas ocasiões, mas com umas diferenças, né? O M156 vira o M159, adota um sistema de lubrificação cárter seco, mudanças de ECU, mudanças de escape, de admissão, parte interna do motor inclusive virabrequim forjado, que depois esse virabrequim viraria a ser aplicado no pacote P31, lá da C63, e vem com mais ou menos seus 570 cavalos, torque para lá dos 60 kg. Na época a Mercedes pegou e utilizou o câmbio de dupla embreagem da Getrag, que curiosamente é o mesmo hardware que vai para Califórnia, 450 Itália e para a F12 Berlinetta. Bom, claro, não é, se você já andou em carros da Ferrari e andou no SLS AMG, você vai notar que existe uma diferença muito relevante na parte da interação com as borboletas no modo manual. Para lá de conservadora, não necessariamente tão agressiva, tão responsiva quanto nos demais carros com essa caixa de câmbio. Mas o V8, a trilha sonora e, obviamente, uma releitura daquele que talvez tenha sido o primeiro supercarro da história, que foi o 300SL Gullwing, o asa de gavota original lá da década de 50. E, cara, um carro que tem todas as facilidades de powertrain da Mercedes, né?
mas que ao mesmo tempo tem um senso de ocasião visual que, para mim, em termos de releituras modernas de carros clássicos, talvez ela e o Ford GT são duas obras-primas maravilhosas da indústria automobilística. E assim, as portas abrindo para cima são um show à parte, eu sei, vão falar, é por causa da porta, mas não, cara, eu acho que o que você precisa saber, o SLS ele não se comporta puramente como um carro esportivo, né? Ele tem uma personalidade pra lá de GT, na verdade ele é um motor central dianteiro, com você sentado bem próximo do eixo traseiro do carro, e a característica de desempenho da SLS ele é um carro extremamente traseiro. A visibilidade externa é muito ruim, é muito difícil de você ter um senso de onde você vai colocar o carro. Por exemplo, acho que é mais fácil saber onde você coloca um KN Turbo GT na via do que um SLS. Mas, cara, a trilha sonora é boa, o visual é bom. Acho que o maior pênalti mesmo é o câmbio. Aliás, tem que prestar atenção que muitos desses carros sofrem daquele problema crônico do Getrag, que é aquela mistura de fluidos entre câmbio e embreagens. Então tem que ficar atento, porque a Getrag, até onde eu sei, não dá uma solução para isso. Então a recomendação hoje em dia é reduzir os ciclos de troca, manter os fluidos novos, que é o perigo, inclusive, nas Garage Queens. O acelerador eletrônico costuma dar pau, muitos carros com pouco uso também troca-se bico nesses motores V8 aspirados da Mercedes, mas o carro é do caramba de andar, é visualmente sensacional. Qual que é o ponto, né? Eu não comprei porque seria meio que um capricho da minha, né? Porque eu queria manter a 430, o turbo manual e uma SLS juntos. Mas eu tinha sonhos mais antigos de adolescência que eu queria realizar antes e falei, puta, mais pra frente, com calma, fé a Deus no coração, eu teria uma SLS. E é engraçado até, porque o pessoal fala muito de preço, de valor da SLS. A SLS acho que foi o primeiro carro mesmo desses aí. SLS, RS2 e BMW M são os três carros que acho que houve. Acho até mais a SLS e o RS2 teve evidência de os donos se unirem num grupo e falarem que o carro tem que valer mais. Porque se você parasse para comparar mesmo, no Brasil a SLS ela é um carro razoavelmente barato versus o que ela custa lá fora. Lá fora ela carros com a quilometragem Brasil, que é sub 20, sub 30 mil quilômetros, 10, 11, 12, cupês, são carros nos Estados Unidos tranquilamente de 180, 200, 220 mil dólares, que se você pudesse importá-los, a lógica seria que eles deveriam custar 1 milhão e 800, 2 milhões, 2 milhões e 200 aqui no Brasil. Mas uma das coisas que eu aprendi, tendo negociado algumas SLS, é, tipo, cara, para passar da fronteira dos 1 milhão 300, 1 milhão 350, tem que ser um carro muito único, muito especial por algum motivo. Seja porque é hiper baixa quilometragem, seja porque, por exemplo, tem o opcional do pacote Race, que é banco concha, freio de cerâmica. Se não, a SLS Standard não é um carro que, puta cara, você encontra uma barreira muito grande. Assim, os carros entre 20 e 30 mil quilômetros vai vender na vizinhança de 1 milhão e 50, 1 milhão e 100, tá? Acima disso tem que cair bem a quilometragem, abaixo dos 20 mil quilômetros. Carros sub 10 mil quilômetros tem um valor a maior mesmo, mas é isso, cara. A zona de preço onde acontece negócio de verdade com SLS Standard está entre 1 milhão e 1 milhão e 300, tá? E aí, cara, segundo lugar, sem sombra de dúvidas, GT3 991 Mark I, hoje em dia no mercado atual, né, todos os carros no Brasil vão ser... Você tem um carro que é 2013, aí você tem a maioria delas que é 14 e você tem duas unidades que são 15. A cinza e a prata são 2015, tá? Opcionais. Todos esses carros, pelo que eu saiba, vieram para o Brasil com banco 18 vias. A opção que você tinha mesmo era o freio de cerâmica. O GT3 que chocou, né? Porque foi a Porsche falando, olha, o GT3 é um produto focado para pista, nós estamos preocupados com tempos de pista, então, adeus ao motor Mezger, bem-vindo à direção elétrica, olha o eixo direcional traseiro vindo aí, só PDK. Então foi uma ruptura muito grande do que tinha sido até então o GT3 para Porsche. E ainda para piorar tinha aquela situação de, mas os motores explodem, então os carros ou trocaram o motor ou pelo menos tinham a garantia estendida por 10 anos. Essa garantia supostamente vai vencer em 2023, está vencendo esse ano, alguns em 2024, outros em 2025. O que eu tenho para dizer para isso? Eu acho que houve uma remessa inicial desses motores que realmente teve uma falha de projeto. A Porsche viu que não era um problema crônico, tanto é que, como uma forma de peitar a situação, os carros que ela suspeitou que podia ter esse problema trocaram o motor, e os demais ela falou, não, a gente confia no nosso projeto, e é o seguinte, confio tanto que eu vou dar 10 anos para você, e é assim, cara, a GT3 é um carro que vai muito para pista, e não tem excludente de garantia se você vai para pista, tá? Desde que você manteve o carro revisado
concessionária oficial, você manteve essa garantia. Tinha até um certificado para os carros explicando os termos dela. Esse 3.8 da Porsche em si é um motor muito especial, porque ele gira 9.000 rotações. Qual que é a medida de comparação? Eu andei em todos esses carros, só não andei no 911R. O 3.8 versus o 4.0, seja do GT3 RS 991 Mark I, seja depois o outro 4.0 do 9912, que eu andei tanto no GT3 normal quanto no RS, de todos os motores, ele é o mais elástico em termos de estar mais confortável e chegar mais rápido no topo da banda de RPM. Claro, pode ter algumas coisas de termos de relação de marcha e tudo mais, mas especialmente o barulho que ele faz entre 8 e 9 mil é o mais especial de todos esses motores, tá? Eu acho encantador, eu acho ele até um carro que, apesar de ter trazido tantas tecnologias, de ter sido tão um GT3 digital utilizável, né? Porque apesar do PDK ser focado muito na parte de performance, ele também traz uma usabilidade gigantesca para esses carros, né? O PDK desses carros não tem absolutamente nada a ver com o PDK de um turbo ou de um Carrera. Você nota que ele é um câmbio muito mais mecânico, com engates, entradas muito mais secas, reduções muito mais agressivas. E é um carro que eu tenho um carinho muito grande, que eu tive muita chance de andar em autódromo com ele, conheci muito a fundo, usei em diversas ocasiões e sempre falei, cara, é uma quantidade hoje entre 1.350 e 1.450, que o mercado deu uma sentadinha, resolveu para baixo, uma quantidade absurda de automóvel. Aí vem a história. Corne, no Brasil, quais GT3 trocaram o motor? Só o primeiro deles, o único 2013, os demais 14 e 15, nenhum deles trocou o motor, mas todos, desde que seguido o roteiro de manutenção da Stuttgart ou de concessionária oficial, deveriam ter mantido essa garantia por 10 anos, tá? E honestamente falando, bicho, a gente viveu e conviveu com 3 desses carros lá no Cartier e nenhum deles dá nenhum chabu. São máquinas absurdas de resistência, de durabilidade. A única coisa que eu falo que tem que ficar muito atento é, se usar sovieticamente o carro, ele bebe óleo. Consome óleo pra caralho. Então assim, vai para um track day, leva um litrinho extra, presta bastante atenção nisso, se o carro pedir, para e completa. Tirando isso, que baita máquina. E aí, bicho, chegamos no ponto mais delicado dessa história toda. Eu tinha evitado isso até agora. Diversas ocasiões eu falei lá para trás em vídeos para vocês, qual que seria a minha compra, eu vou evitar usar a referência a um carro que eu já comprei. Mas depois de muito confabular, depois de muito pensar nesse caso, bicho, o carro que eu continuaria comprando até 1,5 milhão, nos preços que estão sendo praticados hoje, tá? Não me xinga, cacete. É a Ferrari F430. Ok. Eu acho até que é muito curioso, né? GT3 991 F430 é banana com maçã. Mas se você conviveu e viveu de perto com esses dois carros, você entende muito das semelhanças, porque potências são muito parecidas, torques são muito parecidos, números de aceleração parecidíssimos. Mas o que eu acho, tá? Se eu tivesse de volta no meu momento de andar muito em pista, eu provavelmente tenderia e iria na direção do GT3. Como um carro especial para despertar sensações, eu vou falar, às vezes eu me privo muito nos últimos tempos de ficar falando muito do que é meu, porque eu não quero passar uma sensação de presunção ou de que ele está tentando valorizar o que é dele. Mas nesse caso eu vou falar, velho, a F430 é um carro especial demais, porque eu gosto de um automóvel, ela é simplesmente sublime. O defeito, o pecado, o câmbio, o F1, na minha opinião, de todos os embreagens automatizados simples que eu conheci, o melhor é o F1 que está na F430 e, curiosamente, na versão da escuderia, então, intoxicantemente legal. A Ferrari consegue um negócio com esse câmbio que é tornar a experiência recompensadora. Você tem que se adaptar a ele, você tem que entender como cambiar o carro, né? E o que eu quero dizer, ela conseguiu fazer esse câmbio se tornar uma experiência recompensadora. O que eu quero dizer, se você conseguir abrir o acelerador do F430 e andar acima de 8.000 rotações, bem próximo ao corte de giro, coisa ali quando você sentir que está chegando, e você der aquela borboleta da direita, ela vai passar a marcha de um jeito que não tem tranco, é um negócio assim, se torna recompensador você sempre acertar isso, tá? O ronco desses carros com escape feito corretamente, pelo amor de Deus, pra mim ainda até me arrepia, eu amo o meu carro, de verdade, tá? Amo tanto que eu tô disposto a lidar com ela envelhecendo. Quando eu comprei meu carro, vocês sabem, ela é um carro 2007,
Não é que o carro não teve dono, mas tinham coisas de um carro de 15 anos que assim, o cara às vezes tem uma relação um pouco íntima, tá bom do jeito que tá, foi empurrando pela frente. Quando chegou para mim o carro, passado basicamente, eu gastei na primeira revisão inicial, depois de um ano, acabei encostando de vez, falei, não, eu gostei disso aqui, eu quero ficar com isso aqui. Na época até o pessoal da Frison foi hiper detalhista, olhamos o carro de para-choque a para-choque, o que tinha para fazer foi feito. Né? Até falo que foi uma conta baixa no contexto de Ferrari. Né? Na época eu gastei, tem um vídeo aqui no canal, foi em média 65 mil reais. Mas e você? Conta pra mim com essa faixa de orçamento o que você compraria no seu gosto pessoal. Gostou desse vídeo? Deixa um like. Conheceu o canal agora? Inscreva-se. Ativa a notificação no sininho, assim você não perde tudo de novo que eu faço por aqui. E nesta tela final vocês podem ver os últimos 2 vídeos que eu fiz por aqui. Muito obrigado e até a próxima.